Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. O Mandicast, você já sabe, é o nosso programa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, aonde falamos sobre odontologia. Seja muito bem-vindo. E hoje, nesse Mandicast, eu tenho aqui o prazer de conversar com a professora Manuela Moraes Figueiredo, que é professora dos cursos de ortodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic da unidade de Fortaleza. Sim, estamos usando aqui os nossos recursos audiovisuais para falar com todos os nossos professores das unidades também da São Leopoldo Mandic. Muito obrigado, professora Manuela. A professora Manuela é especialista em endodontia, radiologia odontológica e ortodontia, mestre e doutora em odontologia na área de concentração de ortodontia e coordenadora dos cursos de ortodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic. E ela está aqui hoje para falar de uma coisa extremamente importante, de um assunto extremamente importante dentro da ortodontia, que é o diagnóstico e planejamento. Não é isso, professora? Não adianta nada só olharmos, pensarmos num contexto ali de aparelho, de como eu vou fazer o aparelho, se eu não tiver o diagnóstico, o correto diagnóstico e o planejamento dos casos. Perfeitamente, professor. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui debatendo esse assunto de grande relevância, né? E é isso mesmo, não adianta a gente querer utilizar o aparelho mais evoluído, entre aspas, ou a técnica mais evoluída, se a gente não tem esse conhecimento de base, se a gente não sabe fazer, de fato, um diagnóstico, um planejamento dentro da ortodontia, porque a partir do momento que você tem essa noção, você consegue desenrolar com qualquer um tipo de aparelho que presente hoje em dia, os que vierem a surgir futuramente. E como que hoje o fluxo digital, toda a radiologia que teve esse incremento enorme com tomografias e tudo mais, como que isso tem auxiliado nesse diagnóstico e no planejamento? Enormemente, né? Nós ainda não temos no dia a dia a tomografia dentro da ortodontia. É uma coisa que está sendo agregada dia a dia, né? Porque nem todos os lugares, nem todos os pacientes ainda conseguem fazer o exame para que a gente consiga dar o diagnóstico em cima dessa tomografia. Porém, os que fazem, os que a gente consegue diagnosticar, é uma tomada só e a gente consegue tirar várias informações a partir dali. Embora isso não seja crucial para o diagnóstico dentro da ortodontia, um auxiliar. Com o advento do fluxo digital, que envolve também o escaneamento intraoral, né, as fotografias cada vez mais elaboradas, mais detalhadas, a gente consegue fazer uma análise facial desse paciente, consegue agregar conhecimentos, fazer com que o aluno, ele desenvolva suas temáticas e seus diagnósticos dentro daqueles padrões faciais para um possível excelente plano de tratamento, né? Então, o fluxo digital, especificamente falando, ele também traz essa possibilidade da gente agregar o planejamento rapidamente. No momento que eu faço o escaneamento intraoral ali no paciente, que também não é uma tecnologia que ainda está muito utilizada, mas está vindo para ficar, né, dentro da ortodontia, e a gente faz aquele escaneamento rapidamente, através dos links, a gente já consegue fazer um planejamento rápido, dependendo da técnica que formos utilizar para aquele plano de tratamento, já conseguimos até, inclusive, mandar a informação para a impressora fazer os aparelhos, né? Então, é uma coisa que está crescente, não tem mais volta, cada vez mais nós estamos enveredando nessa área do fluxo digital, não somente na ortodontia, mas em todas as áreas da odontologia como um todo, né? Então, veio para agregar e realmente para ficar. Dentro então, a gente pode falar que eu tenho o diagnóstico, né? A importância, óbvio, do diagnóstico e do planejamento, e a gente hoje nós estamos numa encruzilhada ali, começando fortemente aí também para o digital, mas claro que ainda existem profissionais que não usam desse recurso digital. Mas a importância de fazer o diagnóstico e o planejamento é fundamental, seja no virtual, seja no não virtual, né? Como que o cirurgião dentista, enfim, ele pode caminhar nesses dois caminhos aí, da importância desse diagnóstico? O princípio de tudo é o estudo, né? Não tem como a gente querer fazer uma ortodontia bem feita se a gente não tiver o embasamento desde as áreas mais básicas, crescimento e desenvolvimento crâniofacial, classificação das masoclusões, os padrões faciais. Então, o início de tudo é realmente a imersão no estudo.
Então, a partir do momento que ele tiver com essa noção, aí ele pode, dentro da sua área mercadológica, dentro do seu fluxo de consultório, escolher se vai fazer o seu tratamento embasado ainda na ortodontia tradicional, no método não virtual, ou se ele vai evoluir para o método virtual. Mas a base de tudo é a compreensão das classificações, das nasoclusões, dos padrões faciais. Isso não pode deixar realmente de estar como plano de base para um ortodontista desenvolver na sua profissão. Mesmo hoje, com o advento dos novos produtos, aí como os alinhadores, também o estudo de base é importante, né? Mais ainda, porque você veja bem, não que na parte tradicional da ortodontia você não precise fazer, mas como o alinhador, ele já requer um fluxo digital, então você tem que, em um curto espaço de tempo mesmo, você já tem que inserir todas as informações pré-planejadas dentro de um programa, um software, né? Então, você já tem que estar com tudo aquilo estabelecido, todas as suas preferências, todas as suas... Então, aquele conhecimento tem que estar realmente consolidado, para que quando você jogar aquele fluxo, aquela informação dentro do software, ele já lê tudo aquilo que você pré-planejou, dos seus conhecimentos de base. Então, você não vai conseguir desenvolver um fluxo digital de um alinhador utilizando um software se você não tiver todo esse conhecimento de base. Então, mais ainda nesses casos, né, você precisa estar bem afinado para conseguir resolver os casos com os alinhadores. São tecnologias assim mais modernas, né, e que ainda tem muito o que se estudar a respeito delas. Então, a gente realmente não tem como fugir do estudo. Claro, então o que a gente sempre fala aqui no Mandicast, o Mandicast ele também é um fomentador de conhecimento e a base, estudar, a gente nunca pode parar de estudar, né? O aluno ele tem sempre que continuar se reinventando, até aquele que já é especialista num assunto, aparece um aparelho novo, uma metodologia, uma técnica nova e ele precisa se aprofundar usando os conceitos de base dele, né? Tem que atualizar sempre. Ele só vai conseguir fazer essas atualizações, lógico, voltando, se ele tiver um embasamento bem consolidado. Ele não consegue subir de um degrau para outro, deixando algumas lacunas. Em algum momento da profissão dele, ele vai ter que voltar e fazer o caminho todo de novo, até ele conseguir compreender o porquê que aquela tecnologia chegou àquele nível que está, né? Se ele não for seguindo gradativamente, ele não vai ficar para trás dentro da especialidade, né? Você, como coordenadora dos cursos de ortodontia da São Leopoldo Mandic em Fortaleza, diante desse cenário que se mostra aí na ortodontia, quais são as dicas que você daria para os recém-formados e que querem seguir a área de ortodontia? Os nossos alunos aqui, a gente tem batido bem nessa tecla de conhecimento de base, né? Então, a partir do momento que ele sair da especialização, ele vai estar apto a fazer os cursos de imersão. Logicamente, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que criar mão, ele não pode se deixar levar pelas armadilhas das facilidades, dos empregos que aparecem, porque isso não agrega, né? E a gente sempre fala assim, por onde quer que você ande, leve consigo sempre os seus conhecimentos de base, não vá negligenciar nenhuma parte do seu conhecimento, porque futuramente você pode ser prejudicado. Então, os nossos recém-especializados, eles saem com essa mentalidade de que eles têm que evoluir, né? A especialização é o início de tudo, foi já um super curso, como o próprio especializou mesmo, mas não para por ali, ele tem sempre que estar buscando as atualizações, as imersões, as novas técnicas, para que ele venha a se tornar, de fato, um ortodontista de excelência ao longo da vida. O término de especialização é o início de uma jornada. Agora, no momento que nós tivemos de pandemia, foi unânime todo mundo fazer essa super atualização, né, porque estávamos todos com várias ofertas de super lives maravilhosas, então sempre indicava para eles assistirem uma ou outra, porque isso agregaria muito naquele momento, né, para a vida futura. Nós sempre estamos aprendendo alguma coisa, né? Não podemos achar que já sabemos tudo e que não é necessário novas atualizações, né? E aí, quanto mais a gente faz, mais a gente está suscetível ao erro. Só que a gente tem que minimizar esse erro, não é?
Então, a gente tem que realmente buscar o estudo de base, retornando ao estudo de base, para que a gente caia menos nos nossos próprios erros. A gente vai evoluindo. Daqui a 10 anos, você se questionar por que eu fiz daquele jeito, por que eu não fiz assado, né? Então, é interessante quando você começa a ter essa crítica, autocrítica da sua própria evolução. Isso a gente também mostra muito para eles, assim, os nossos alunos sempre fotografam todos os casos, aula a aula, né, de atendimento, justamente para eles perceberem a própria evolução, né? Então, fazemos seminários, então, no futuro, eles vão ver, olha, realmente, eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Então, a autocrítica, ela é muito valiosa nesse momento que você quer se tornar um ortodontista de excelência. Maravilha. Muito obrigado, professora Manuela, pela essa ótima conversa que tivemos aqui, falando sobre a importância do diagnóstico e do planejamento na ortodontia. Você viu aí como continua sendo importante sempre estudar, se atualizar, e a professora Manuela nos trouxe aqui essa importância, coordenadora dos cursos de ortodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic em Fortaleza. Se você gostou desse nosso papo aí, deixa um like, que nós gostamos também do seu like. Não esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber sempre os alertas de que um novo vídeo está no ar. E até uma próxima.